Olá pessoal, seguindo então o nosso estudo da indução e da indutância, na aula de hoje nós vamos estudar essa grandeza física chamada indutância e vamos ver que ela guarda alguma semelhança com aquela grandeza física chamada capacitância. Então antes disso vamos fazer uma revisão rápida do que a gente viu na última aula. Então nós vimos a lei de Faraday, ela é baseada na definição de fluxo de campo magnético, e ela nos diz, basicamente, que quando nós temos uma variação temporal de um fluxo magnético, nós temos uma força eletromotriz surgindo ali. Então, para um sistema simples, como uma espira, como essa de cá, no qual eu tenho um campo magnético B e um vetor A representando a área da espira, nós temos a forma mais geral da lei de Faraday, para A e B invariância no espaço, que é dada por essa expressão aqui. Okay? Vimos também a lei de Lenz, né, que basicamente nos diz que a corrente induzida ela sempre cria um campo no sentido de se opor ao campo magnético externo, que está variando, e esse campo magnético ele serve como se fosse uma espécie de amortecedor à variação do campo magnético. Ok? Bem, para começar a entender essa questão da indução e da indutância, vamos primeiro estudar como que a indução ela promove a transferência de energia de um sistema para outro. Então, para isso, nós vamos estudar esse sisteminha aqui, né, esse probleminha aqui. Basicamente, o que eu tenho aqui é uma região que existe um campo magnético, nesse caso o campo magnético está entrando perpendicularmente no desenho aqui, e uma espira retangular que está sendo retirada dessa região com uma velocidade constante aqui, ok? Então eu gostaria de estudar esse sistema e observar, né, como que há uma transferência de energia desse agente que retira a espira para a espira em si, como um circuito eletrônico, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai tentar calcular é qual que é a força necessária para que eu possa remover essa espira dessa região com uma velocidade constante. Então, a primeira coisa que a gente observa é que, havendo uma variação de um fluxo magnético nessa espira, que nós vamos estudar com mais detalhe, vai ter uma corrente rodando essa espira aqui, ok? Uma vez que a gente tem corrente rodando essa espira, nós sabemos que vai existir uma força atuando nos lados dessa espira retangular. Em particular, nós podemos aqui identificar três forças. Nós temos a força F1 aqui, a força F2 aqui e a força F3 aqui. Bom, em termos de módulo, a força F2 é igual à força F3. A gente pode ver diretamente por essa fórmula aqui. Então, vetorialmente, a gente tem um cancelamento dessas forças. E o que me sobra, então, é somente a força F1, que vem do fato de que há uma variação dessa área que está aqui limitada, né, por um tracinho vermelho. Então, o que eu preciso fazer é usar a lei de Lenz para calcular o valor dessa força. Bem, para isso eu preciso calcular o campo magnético, né, que acontece nessa espira, e esse campo magnético é o campo magnético induzido, e tenho que calcular qual que é a corrente que atravessa essa espira, ok? Bom, primeiro, para o cálculo do campo magnético, eu tenho que o fluxo é dado por B vezes A, né, como nós vimos, do fluxo de campo magnético, e em particular, nesse caso, o B ele é constante e a única coisa que varia é a minha área. E ela varia de que forma? Bem, se eu escrevo a área como Lx, a variação vem quando eu faço a derivação desse fluxo, e a derivada ela vai para o x, que é essa porção da espira que está imersa nesse campo. A derivada de x em relação a t nada mais é que a velocidade que essa espira é retirada da área onde existe o campo magnético. Como foi enunciado aqui, nós temos uma resistência para essa espira, e nós podemos relacionar a resistência na espira com essa
essa força eletromotriz induzida através dessa expressão aqui. Então, por aqui nós podemos, né, especificar qual é a corrente que vai aparecer, então, devido à variação do fluxo magnético, e com ela, né, nós temos, então, tudo que a gente precisa para calcular a nossa força que atua sobre essa espira. Então, juntando todos os termos que foram dados nesse problema, lembrando que entre o vetor L e o vetor B a gente tem um ângulo de 90 graus, né, eles são perpendiculares, eu tenho que a força, essa força F1, ela tem esse módulo que é dada por essa expressão aqui, ok? Observem que quanto maior é a velocidade que eu retiro essa espira, maior é a força que tem que ser realizada, ok? Bom, agora, qual seria a energia que é transferida desse agente que retira essa espira com velocidade constante e qual é a relação que existe entre essa energia e a energia que aparece nessa espira aqui? Bem, a gente sabe, lá da Física 1, que a potência, que é a taxa de transmissão de energia, a quantidade de energia numa unidade de tempo, ela pode ser escrita na sua forma mecânica como uma força vezes uma velocidade. Bom, a força nós já obtivemos ela aqui, ok? E a velocidade, então, é uma velocidade arbitrária. Eu tenho que a potência que é transferida a esse sistema é dada por essa expressão aqui. Por outro lado, nós sabemos que uma potência que é consumida termicamente por um resistor, ela é dada por essa expressão aqui, né? Como nós sabemos qual é a corrente, que nós calculamos anteriormente, nós chegamos que essa é essa expressão, que é igual a essa expressão, como não ser, né? Ela é a potência que é dissipada na espira por radiação térmica. Então, o que está acontecendo é que, ao retirar essa espira com uma velocidade constante, esse agente que puxa a espira transfere uma energia para essa espira, e essa espira, essa energia, ela é dissipada, né, pela resistência própria da espira na forma de calor, ok? Bom, agora existe, como eu mencionei na aula passada, existe uma relação entre campos elétricos e campos magnéticos. E essa relação, que a gente vai chegar na chamada lei de Faraday, que é uma das equações de Maxwell, ela é uma relação que existe entre essas duas expressões. Essa que está aqui do lado esquerdo é a lei de Faraday, conforme a gente viu. Agora, essa que está aqui do lado direito é a relação matemática que liga um campo elétrico a uma diferença de potencial. Bom, o que a gente observa é que há uma diferença de potencial entre as duas expressões, né? Isso aqui é uma diferença de potencial, isso aqui é uma diferença de potencial. Se nós pegássemos agora essa expressão e generalizássemos ela, digamos assim, para que ela se aplicasse a campos elétricos em um contorno fechado, nós poderíamos escrever a lei de Faraday nessa forma aqui. Aqui tem uma sutileza com relação ao que são esses campos elétricos. No caso dessa expressão, esse campo elétrico, ele é diferente desse campo elétrico aqui. Esse é o campo elétrico, que ele é o chamado campo elétrico induzido. Ele aparece porque há uma variação no fluxo magnético. Agora, o campo elétrico que está aqui nessa expressão é um campo elétrico produzido por cargas, né? Então, esse aqui é um campo elétrico, como a gente viu lá, né, várias vezes, é um campo elétrico cujas linhas de campo são linhas abertas, são campos elétricos que aparecem, que nascem em uma carga. Agora, esses campos que aparecem aqui na lei de Faraday são campos que aparecem por causa de uma variação em um campo magnético. Então, eles sempre têm linhas fechadas. Eles não aparecem aqui por causa de uma fonte, de uma carga. Ok? Bom, essa expressão, né, da lei de Faraday, ela guarda alguma semelhança com aquela lei de Ampère, né? Quando a gente usou a lei de Ampère ou a lei de Gauss,
né, nós calculamos, nós buscamos contornos de maneira a simplificar esse integrando e poder calcular ou campos elétricos ou campos magnéticos ou o que o problema nos pede. Né? Nesse caso em particular, esse nosso contorno, né, como indica essa integral, é sempre um contorno fechado. Então, essa de cá é uma das equações fundamentais do eletromagnetismo, que é a lei de Faraday, e que é uma das equações que relaciona os dois campos fundamentais do eletromagnetismo. Né? Nós temos aqui um campo elétrico, e aqui dentro a gente tem um campo magnético variando no tempo. Ok? Bom, vamos ver algumas aplicações dessa forma mais geral da lei de Faraday, para a gente entender isso um pouco melhor. Bom, vamos supor que eu tenho aqui uma região circular, né, de amarelo, e nessa região circular eu tenho aqui uma espira, né, uma espira de cobre aqui. Né? Se esse campo magnético ele varia, vai surgir aqui nessa espira uma corrente, como a gente viu, ok? Pela lei de Gauss, a gente viu, pela lei de Gauss não, pela lei de Faraday, e vimos o sentido era nos dado pela lei de Lenz. Então nós sabemos que aqui nessa espira surge uma corrente. Mas internamente, dentro dessa espira, existe um campo elétrico, que é agora representado, né, por essas linhas de campo aqui. De fato, a variação desse campo magnético, ele promove variação, ele vai promover o surgimento de linhas de campo elétrico que são linhas fechadas. Nota que elas são todas circulares aqui, ok? E essa expressão, né, da lei de Faraday, ela nos permite falar um pouco sobre a força eletromotriz que está relacionada a esses campos elétricos aqui. Então, por exemplo, né, nesse desenhozinho, nós tomamos aqui 4 percursos. Nós temos o percurso 1, o percurso 2, o percurso 3 e o percurso 4. O 1 e o 2, eles estão dentro dessa região onde existe a variação do campo magnético. Então nós podemos dizer que a força eletromotriz induzida, né, no percurso 1 e no percurso 2 são iguais. Nota que nós não estamos falando que os campos são iguais. As forças eletromotrizes são iguais. Agora, no percurso 3, como ele pega linhas de campo fora da região onde existe o fluxo de campo magnético variando, a força eletromotriz ela é menor. Então a força eletromotriz em 3 é menor do que 1. E nesse percurso 4, né, no qual nós não temos variação de fluxo magnético, mas nós temos campo elétrico, né, a gente tem que o fluxo magnético é igual a 0. Ok? Então, com o campo elétrico induzido, né, aqui a gente observa que o campo elétrico induzido ele existe independente da espira, né, como a gente pode observar nessa figurinha aqui. Okay? Vamos ver uma aplicação prática. Então eu tenho aqui, nessa figura foram dados os valores para o raio dessa região, né, e a taxa de variação do campo magnético. Então ele pede, escreva uma expressão para o módulo do campo elétrico induzido em pontos situados na região onde existe um campo magnético a uma distância R do centro. Calcule o valor da expressão para um R igual a 5,2. Então é uma aplicação direta da lei de Faraday. Esse percurso ds, né, pelo problema aqui, ele está dentro da região onde existe a variação do campo magnético. Então é uma aplicação direta da lei de Faraday. Né? Então nós temos que nesse percurso o EDS, o E escalar ds passa a ser simplesmente EDS. O E ele é constante em todo o percurso, ele pode ser tirado da integral, e a integral fechada em ds é simplesmente 2πr. Por outro lado, o fluxo de campo magnético é B vezes A, que é, sendo A a região que nós estamos considerando fechada por esse contorno S aqui. Vai ser então πr ao quadrado. Juntando essas duas expressões, nós temos que o campo elétrico tem essa forma na qual aparece a taxa de variação de B em função, a taxa de variação de B em R. Né? Lembrando que a gente tem que derivar esse fluxo aqui. Né? A gente tem que derivar em relação a T, daí aparece essa derivada. Então, jogando valores, né, nós temos então 3,4 milivolt por metro. Ok? Esse é o campo elétrico nessa região.
Agora, eu vou fazer o cálculo fora dessa região onde existe o campo magnético. Então, vamos ver o que ele pede. Escreva uma expressão para o módulo do campo elétrico induzido em pontos fora da região, onde existe um campo magnético, a uma região R do centro da região. Calcule o valor da expressão para esse R aqui. Então, novamente, usando a lei de Faraday, nós vamos colocar esse percurso ds fora da região onde existe o campo magnético. Então, esse fluxo aqui, ele não vai existir aqui fora dela, só existe na região amarela aqui, ok? Mas então, do lado esquerdo aqui da equação, o cálculo é exatamente o mesmo, ok? Que nós fizemos anteriormente. Agora, do lado direito, para o cálculo do fluxo, eu tenho que levar em consideração, agora, o valor onde somente existe o campo magnético, né? Então, seria πr ao quadrado, né? Que é o raio dessa região amarelinha. Então, né, juntando essa expressão, né, eu tenho que o valor é dado por esse aqui, ok? O que a gente percebe, então, é que o campo elétrico, nesse caso específico, ele tem uma variação linear até chegar na borda do disco amarelo aqui, e aí ele cai com o inverso do raio, como a gente pode ver nessa expressão aqui, ok? Então, isso só reforça que o campo elétrico existe mesmo onde não existem espiras para que exista a corrente que percorra a corrente induzida, ok? Bom, agora nós vamos entender a ideia de indutância. Bem, nós vimos lá para trás que o capacitor é um dispositivo que armazena energia em campos elétricos. Então, a gente estudou várias propriedades de um capacitor e vimos que existe uma grandeza física chamada capacitância que relaciona a carga de um capacitor com a diferença de potencial desse capacitor. Okay? E a ideia é que um capacitor armazena energia nos campos elétricos. O que a gente tem com relação a campos magnéticos é uma coisa muito parecida. Né? Nós temos um dispositivo que é chamado indutor, e o indutor ele armazena energia só que em campos magnéticos. E associado a essa ideia do indutor, existe uma grandeza física que é chamada indutância, cuja definição é dada por isso aqui, ou seja, a indutância é N, que é o número de espiras, multiplicado pelo fluxo de campo magnético que acontece nas espiras, dividido pela corrente. Okay? A indutância ela tem uma unidade que é chamada de Henry, né, dado por Tesla, vezes metro quadrado por ampere, e ela é representada por um símbolo assim, ok? Bom, o cálculo da indutância de um solenoide vai nos mostrar mais uma semelhança com relação à capacitância. Então a gente viu no cálculo, por exemplo, da capacitância de um capacitor de placas paralelas, que a capacitância é algo que depende somente da geometria do capacitor, ok? E um capacitor de placas paralelas é um dispositivo que produz linhas de campo homogêneas. Um solenoide é uma coisa semelhante para campos magnéticos. Um solenoide ele produz linhas de campo homogêneas. E vamos calcular então a indutância de um solenoide. Então a gente tem um solenoide, aqui está a representação de um solenoide de comprimento L e de área da seção reta A. Okay? Entra uma corrente, por um lado ela entra aqui embaixo assim, sai lá em cima e ele tem N espiras. Então, pelo sentido da corrente, a gente percebe que vai existir lá dentro do solenoide um campo homogêneo que é dado por B, que está apontado aqui nessa direção. Então nós vimos, dos cálculos que a gente fez nas aulas anteriores, que o campo magnético de um solenoide é dado por μ0 e N é uma densidade de espiras. Então nós podemos, a partir disso, calcular a indutância pela aplicação direta da fórmula. Então, fazendo então, o desenvolvimento dessa fórmula, nós temos que a indutância de um solenoide é dada por essa expressão aqui. Aqui foi colocada a indutância por unidade de comprimento, mas é a mesma coisa, né? É só pegar esse L e passar multiplicando para cá. A indutância, então, ela depende da densidade de espiras, depende da área da seção reta do solenoide e depende do comprimento do solenoide. Então a gente percebe que só depende de fatores geométricos
que é uma coisa muito semelhante ao que a gente viu lá para a capacitância, ok? Agora, existe uma coisa interessante que é a chamada autoindução. Então, sempre que a gente tem um solenoide como esse aqui, né, e quando ele tem uma corrente variando nele, aparece uma chamada força eletromotriz autoinduzida que se opõe à variação do campo magnético. Então, essa força eletromotriz autoinduzida, ela é definida por essa fórmulazinha aqui, e a ideia é que ela sempre aparece no sentido de cancelar a variação da corrente. Então vamos ver como é que isso funciona. Vamos supor que a gente tivesse um circuitinho como esse, aqui eu tenho uma resistência variável, de maneira que quando eu pudesse variar essa resistência, eu poderia variar o valor da corrente. Então, se eu vario de forma a aumentar essa corrente, vai surgir aqui nesse indutor uma força eletromotriz nesse sentido aqui, ou seja, no sentido de se opor à variação da corrente que está aumentando, ok? Agora, se a corrente estiver diminuindo, vai surgir uma força eletromotriz autoinduzida nesse sentido, no sentido de compensar a diminuição da corrente, né? Essa é a razão desse sinalzinho menos que está aqui, ok? Então vamos ver se a gente aplica isso assim. Então a força eletromotriz autoinduzida, ela funciona como se fosse um amortecedor, né? O indutor ele funciona dentro de um circuito como se fosse um amortecedor às variações de uma corrente, ok? Bom, vamos fazer então um exemplozinho aqui para entender um pouquinho melhor essa força eletromotriz ou essa autoindução, ok? Então, esse probleminha nos diz o seguinte: a figura mostra uma força eletromotriz EL que foi dada, então a gente sabe que tem aí uma variação de corrente, então induzida em uma bobina. Então a gente tem uma força eletromotriz induzida em uma bobina. Indique, entre as opções a seguir, as que poderiam descrever corretamente a corrente na bobina. Então, A, constante da esquerda para a direita, B, constante da direita para a esquerda, C, crescente da esquerda para a direita, decrescente da esquerda para a direita, crescente da direita para a esquerda e decrescente da direita para a esquerda. Então vamos ver primeiro A. Bom, se ela é constante, né, a gente percebe por aqui que não existe força eletromotriz, né? Se ela é constante, a derivada é zero. Então a letra A, né, é zero, né, e a letra A também é zero. Agora, na letra C, né, o que acontece? Né? Ele está falando, ela é crescente da esquerda para a direita. Então, nós temos uma corrente nesse sentido da esquerda para a direita e ela está crescendo. Então, se isso fosse verdade, né, a força eletromotriz, de fato, ela deveria estar apontando nessa direção aqui, porque ele se opõe à variação da corrente. Então, de novo, essa aqui não se aplica. Agora, na letra D, ela é decrescente da esquerda para a direita. Então, ela está da esquerda para a direita e está decrescendo. Então, de fato, né, por essa fórmula, a gente vê que a força eletromotriz ela tem que estar apontada nessa direção, então pode acontecer que seja a letra D. Agora, ela é crescente da direita para a esquerda. Então, nós temos aqui da direita para a esquerda, ela está crescendo e, de fato, a força eletromotriz autoinduzida ela se opõe a essa variação. Então, isso também está certo. E, finalmente, na letra F, ela é decrescente da direita para a esquerda. Então, ela está vindo nessa direção, ela está decrescendo, mas se ela está decrescendo, a força eletromotriz deveria compensar essa variação, então ela deveria estar apontada nessa direção. Ok? Bom, eu acho, pessoal, que deu para ter uma ideia, né, sobre indução e indutância. Então, na próxima aula, a gente vai fazer aplicações desses conceitos agora em circuitos. Ok? Então, até mais.